Esses dias eu fiz um post em uma rede social contando um pouco sobre a minha trajetória, a minha jornada e como que eu cheguei até aqui e tão rápido. E muitas perguntas que eu recebi foram de pessoas que estão começando na área, querendo saber o que eu faria se eu estivesse começando na área hoje. Então, depois de ler tantas perguntas assim e responder uma a uma, eu resolvi, na verdade, trazer isso em vídeo também, para que se você que está começando na área agora estiver um pouco perdido, que talvez a minha visão sobre a área atualmente te ajude a conseguir montar a sua carreira aí e conseguir ter uma carreira boa no futuro. Hoje em dia, muito tem se falado sobre a IA, sobre a IA vai substituir o programador ou não, sobre se vai ter vaga para quem for entrar na área. Eu acho que sim, o programador ele vai continuar tendo vaga. Eu acho que talvez diminua um pouco as vagas de júnior por um tempo, porque o pessoal vai achar que contratando mais sênior pode ser que a produtividade aumente, mas eu acho que a tendência é aparecer mais empresas de tecnologia, mais produtos de tecnologia, e o pessoal precisar de mais pessoas para trabalhar nessas áreas, porque apesar da IA ser muito boa e você conseguir, sem conhecimento técnico, chegar em algum lugar sem programador, você vai esbarrar em algum problema, vai esbarrar em alguma coisa que vai necessitar de um programador. Então, eu acho que a nossa profissão ela não vai ser extinta. Eu acho que no futuro, talvez até aumente o mercado e o pessoal veja que talvez você tenha um resultado parecido contratando um júnior com IA do que um pleno ou um sênior. O pessoal vai ser mais produtivo com IA e vai ter mais vagas em geral. Não sei em quanto tempo, mas eu acho que a área vai continuar sendo boa. E conversando um pouco sobre o que eu faria se eu estivesse começando na área agora, eu primeiro entraria numa faculdade. Você estar presente em uma faculdade faz muita diferença, principalmente se for numa faculdade federal ou uma coisa assim, um curso de ciência da computação, de engenharia de software ou coisa, esses cursos mais robustos. Tem mercado para quem faz, por exemplo, uma análise de desenvolvimento de sistemas ou esses cursos menores, mas eu acho que você aprender os fundamentos nesse outro curso e as oportunidades que essas universidades dão e o network que você faz, ele é muito valioso. Então, eu não sei se fazer uma faculdade EAD, uma coisa assim, teria tanto impacto na carreira quanto uma outro tipo de faculdade. E eu indico a faculdade porque, primeiro que começar na área sem faculdade não tá mais tão fácil assim como estava ali para 2020, 2021, 2022, a época da pandemia. Eu acho que você ter um diploma ou você estar cursando faculdade já é um diferencial hoje em dia, então quem não tem vai ter que se provar muito mais do que quem já tem ou está numa faculdade, por isso que já é um ponto positivo. Além disso, na faculdade você vai fazer networking também, você vai conhecer muita gente, vai conseguir entrar em projetos extracurriculares, que eu também recomendo fortemente. Você fazer iniciação científica, você fazer projeto de pesquisa, participar dessas coisas, ter um contato maior com os professores, com as pessoas do seu curso. Às vezes, muitos trabalhos conseguem vir de indicação de professor ou de alunos, você se destacar como aluno. Eu sempre fui um aluno de destaque, e eu recebi algumas indicações de pessoas das minhas turmas porque eu me destacava na faculdade. Então, às vezes a empresa do cara está contratando e aí ele vai indicar alguém, ele lembra de você porque você era um bom aluno junto na turma dele. Isso aconteceu comigo várias vezes, assim. Então, a prova viva de que se destacar na faculdade realmente faz diferença e que o QI, você ter indicação, ele realmente faz diferença nesse começo de carreira. Os meus primeiros 3, 4 empregos foram tudo na base de indicação. Claro que teve meu mérito de passar nos processos seletivos, de estudar e tudo mais, mas teve alguém de dentro da empresa me dando uma ajudada assim e tal. Então, não é só teve mais alguém que me ajudou porque a pessoa via que eu era uma boa pessoa para trabalhar junto. Então, ela me indicava e aí eu conseguia entrar nessas empresas. Outra coisa que eu faria também se eu estivesse começando agora é fazer muito projeto prático. A programação ela não é uma área teórica, pelo menos a parte empresarial, a parte de mercado. Você não vai conseguir achar um emprego só estudando teoria. Eu recomendo que faça exercícios práticos, faça projetos práticos, tente resolver problemas do seu dia a dia, tente procurar problemas e produtos que você vê e tente recriar eles. Tem muitos e muitos vídeos no YouTube explicando de como fazer esses projetos, de como que foram construídos. E às vezes, se você está sem ideia, procura, top 10 projetos para back-end, top 10 projetos full stack.
Olha esses projetos, tenta resolver, tenta entender como que eles são feitos e o que você pode fazer, porque isso vai te dar muito conhecimento prático da coisa. E além de fazer esses projetos, eu recomendo muito que você mostre ele para as pessoas, você poste no LinkedIn, poste nas redes sociais, faça um vídeo no YouTube, como eu estou fazendo, ou coisa assim, porque não adianta nada você fazer e deixar todos os repositórios privados, por exemplo, alguma coisa assim, e não ter o que demonstrar. Eu acho que a exposição na internet, ela te traz muitos benefícios. O network que você faz, as pessoas que você conhece, você estar em evidência faz muita diferença. Outra coisa que eu faria também, se eu estivesse começando, é ir atrás de trabalho o quanto antes. Como eu disse, uma das minhas recomendações é entrar na faculdade, e junto com a faculdade que eu indiquei iniciação científica, projetos de pesquisa, eu indico também você ir desde cedo atrás de estágio, porque quanto antes você estiver inserido no mercado, ganhando tempo de experiência, mais fácil vai ser para você achar empregos melhores depois. Então, desde, o primeiro, segundo, terceiro semestre, já vai atrás de estágio, nem que às vezes, se você tiver condições e não precisar se preocupar com dinheiro, entra num estágio não remunerado, ganha seu tempo de experiência, porque acho que nesse começo o tempo de experiência ele conta muito. Então, para você ser contratado é muito mais fácil se você já tiver, sei lá, 1 ano de estágio, você entra numa vaga de júnior, do que quem não tem nada e tá entrando direto na vaga de júnior. Eu fiz isso na minha carreira, eu entrei na faculdade em 2020 e desde 2020 eu venho trabalhando ao mesmo tempo. Eu comecei fazendo estágio, aí fui virando júnior, pleno, sênior, e agora eu tô no meu último semestre da faculdade, fazendo mestrado ao mesmo tempo. É uma dupla titulação, já expliquei em outro vídeo também, mas eu passei a minha faculdade inteira trabalhando ao mesmo tempo. Eu só tô aqui hoje sendo um programador sênior para os Estados Unidos, porque eu tive todo esse tempo de experiência trabalhando para o Brasil e trabalhando ao mesmo tempo que eu fazia faculdade, o que não foi fácil, não vou negar. Foram anos bem cansativos de trabalhar e estudar ao mesmo tempo, mas eu vejo que no fim das contas valeu muito a pena, porque se eu tivesse esperado a faculdade acabar para começar a trabalhar, hoje eu estaria sendo, sei lá, um estagiário, um júnior, ganhando bem menos do que eu estou ganhando hoje. Ainda sobre o tema de estar em evidência, eu acho que é muito válido também para quem está começando se inserir em comunidades, seja, sei lá, grupos do Discord, grupos do Facebook, grupos do Reddit ou coisa assim, comunidades do YouTube, sei lá. Acha as comunidades para coisas que você tem interesse, conversa com pessoas da área. Isso vai ser muito bom para você ficar em evidência, como eu disse. O pessoal vai ver o seu nome, vai ver o que você está estudando, vai ver que você está indo atrás do conhecimento. E também nessas comunidades geralmente acontecem as indicações que eu comentei, acontece do pessoal divulgar a vaga, você já consegue ver as vagas, se não for para o seu nível, você consegue ver o que elas estão pedindo e ter um direcionamento para o que estudar. Então eu acho que você, desde cedo, ser uma pessoa ativa nas comunidades do caminho que você quer seguir é muito importante e vai te fazer uma diferença boa na sua carreira. E tudo sobre isso de participar de comunidade, de ficar em evidência, de tudo mais. É bem importante também que você crie um LinkedIn desde cedo, porque o LinkedIn acho que é a principal rede de contratações e de trabalho. Então você tem um perfil lá bem estruturado, com as suas experiências, compartilhando os seus projetos pessoais que eu falei antes e tudo mais. Eu acho que é bem importante sim também nesse começo de carreira. E acho que o último ponto que eu faria é não ficar trocando tanto de tecnologia assim. Eu sei que no começo é um pouco difícil de você entender de fato para que caminho você quer seguir, mas se não for, sei lá, trocando de empresa, eu recomendaria você focar em alguma coisa primeiro para você achar uma tecnologia que vai ser boa e vai te fazer ter um caminho mais sólido, que conhecendo mais tempo essa mesma tecnologia, você vai aprender melhor sobre os fundamentos, vai aprender melhor sobre essas coisas, e aí depois de um tempo você vai conseguir transitar entre as tecnologias muito mais fácil. E é isso, essas são as coisas que eu faria se eu estivesse começando na área hoje. Então, basicamente, faculdade, ficar em evidência, participar de comunidade, pôr a mão na massa, sempre estar fazendo projetos práticos, divulgando o que você faz, focar em uma tech stack, ser muito esforçado, acho que não tem outra palavra, porque o esforço e a dedicação, você conseguir estudar, e a nossa área é uma área que tem que estar sempre estudando e constantemente se atualizando. Então, se você não gosta muito de estudar a parte de tecnologia ou não se dá bem, eu não recomendaria a área para você, porque eu acho que vai ser muito desgastante, não vai valer a pena. Se você é uma pessoa que veio só pelo dinheiro ou foi
conquistada pelos vendedores de curso ou coisa assim, eu também não recomendaria ela para você. Eu acho que a área tende a ser muito mais produtiva e valiosa para quem realmente gosta da área e gosta de estar estudando o dia todo, gosta de estar sempre se atualizando e sempre indo atrás de melhorar. Eu falo isso por mim, porque nos últimos 5, 6 anos, talvez nos últimos 10 anos, se eu for contar do meu ensino médio, eu venho estudando constantemente, aprendendo coisas novas constantemente, e isso fez com que eu crescesse muito rápido e muito na carreira. Diferente de pessoas que eu conheço que às vezes ficaram acomodadas e mesmo depois de 10 anos de experiência, não conseguiram atingir patamares muito altos porque estavam acomodadas ali no seu lugar. E tá tudo bem também se ela estiver acomodada, mas esse não é o meu tipo de perfil, e eu acho que também não é o perfil de quem tá assistindo, talvez, se você tá procurando crescer na carreira. Então, se você gosta da área, eu acho que você tem bastante potencial, mas também tem a parte de ter que se dedicar e ter que ir atrás, e não é uma área fácil, não vou negar. Então, vai atrás. Espero que esse vídeo tenha ajudado quem assistiu até aqui. Se você tem mais alguma recomendação para quem está começando na carreira agora, deixa aí nos comentários também. Ou se você está começando na carreira agora e tem outra dúvida, deixa aí nos comentários também, porque eu posso fazer outro vídeo respondendo essas dúvidas ou comentando sobre outras coisas para quem está começando. Sempre me ajuda também o feedback quem está assistindo, se você se inscrever no canal, deixar o seu like e acompanhar os próximos vídeos aí, porque eu tenho muitas ideias para outros vídeos que eu acho que vai ajudar bastante gente também. Valeu, tamo junto!